Matheus, eu acredito que não é uma exclusividade nossa aqui, minha, da minha igreja local, mas é geral a falta de pessoas capacitadas, e mais do que isso, não só capacitadas, mas de pessoas disponíveis, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu estou com uma grande expectativa que a partir da semana que vem, que a gente construir um projeto aqui, eu possa colocar algumas coisas em prática na minha igreja local, porque assim, nesses últimos meses, nesse último ano de pandemia, a gente lidou com o caos, né? Em alguns momentos eu estou me sentindo assim, realmente sozinho, mesmo já tendo uma igreja meio que, né, estruturada, com inúmeros líderes e tal, parará, mas parece que aqueles que estavam trabalhando, dispostos e tal, voltaram a estaca zero. E eu me vejo justamente como você falou aí. Eu assumi algumas áreas da igreja, minha esposa assumiu outras e tal. A gente se divide, né? Mas e como lidar com isso quando você tem algumas áreas em aberto e não tem o número de pessoas disponíveis suficiente? Eu vou trabalhar como um todo ou eu vou de área por área tentar fazer essa revitalização e levantar pessoas? Quando a gente vai trabalhando nesse sentido, e aí que a gente perde pessoas em posições-chave, você precisa pensar primeiro, o que é o mínimo necessário para a igreja funcionar num nível aceitável. Então você tem que primeiro você vai definir isso aqui. Eu preciso ter um culto que funcione, eu preciso ter uma escola para as crianças no domingo, eu preciso ter um gabinete pastoral funcional. Então vamos supor que você define isso como o mínimo. Isso aqui não tem importância num primeiro momento você executar, porque se você perde o mínimo, você vai perder tudo, daqui a pouco a igreja nem recupera mais. Então, isso você vai, uma parte do seu trabalho você vai desenvolver para segurar as pontas, tá? Mas você não vai fazer mais nada além do mínimo necessário que não seja capacitar, mobilizar, motivar as pessoas para que elas façam. Porque se você preencher todo o seu tempo ministerial fazendo além do mínimo, e isso não incluir trazer esse pessoal de volta, vamos pensar no contexto de pandemia, pelo que você me relatou, sua igreja provavelmente talvez fechou, recuou, teve setores que pararam de funcionar, né? Isso, na verdade, ministérios, né? Ministérios de Ministérios. células, departamentos, enfim, né? Não, fechamos em alguns momentos por conta dos decretos e tal, mas permaneceu funcionando, né? Assim, não tivemos nenhum agravante, mas assim, quando se trata dessa questão ministerial de mobilizar, a gente percebe que as pessoas estão muito desmotivadas, muito, muito, muito. Aí, o que você precisa fazer? Enquanto mantém o mínimo necessário, identificar essas partes baixas do muro ou esses furos e, primeiro, eu consigo motivar as pessoas que estavam fazendo. Às vezes você vai descobrir que esse cara você consegue e esse você consegue. E os que eu não consigo é trazer gente nova. Isso vai desacelerar o seu crescimento por um pouco de tempo e talvez até vai ter alguma perda que vai acontecer, mas é isso que vai permitir que a sua curva ela retome o crescimento. Porque se você não motivar ou trouxer pessoas novas para essas posições-chave,
você tem um limite de ação que é muito menor do que a capacidade total que a sua igreja teria. Aí você vai entrar vai cair um pouco, chegar num nível que você estabelece ali ou estagna ali e fica estagnado por um tempo, enquanto se você ficar para sempre na igreja, o seu envelhecimento e a perda de vigor, o cansaço natural que vai vir, vai depois determinar o resto do declínio da igreja. Então, mínimo necessário, você faz. Você se envolve, você se doa, você trabalha até um pouco mais do que deveria, para o mínimo necessário. O resto do tempo é em pessoas-chave que vão assumir essas posições nas muralhas ou tampar os furos deles. Porque se você tentar fazer isso aqui, esse lado aqui vai começar a desmoronar. Aí você vai ter... É aquela ideia do sujeito que tem aqueles pratinhos que tem que ficar girando em cima de um pauzinho. Você dá conta de girar um número X de pratos. Por melhor que você seja, mais capacitado, mais esforçado. Se você começar a colocar novos pratos, alguns vão cair e quebrar. E aí você estabelece qual que é a sua capacidade pessoal como o máximo que aquela igreja vai alcançar. Ou seja, você vira um fator limitador para a igreja. Então, terminou a pandemia, mínimo necessário. Que tipo de sermões você pode começar a desenvolver para começar a motivar o pessoal na missão, para eles entenderem o que é que eles precisam fazer? Que tipo de problemas pessoais essas pessoas podem estar enfrentando? Perderam família e ficaram tristes por causa disso, perderam emprego, perderam as suas empresas, quebraram e eles não estão sabendo como fazer? Bom, vamos responder às necessidades imediatas, pontuais dessas pessoas que desanimaram. Então, pregação, aconselhamento e exortação são os papéis que você vai desempenhar com essas pessoas, não com as estruturas, para que eles retomem depois as estruturas. Porque se você focar nas estruturas, aí a sua igreja vai começar a diminuir ou não vai retomar como ela estava antes de tudo isso começar. E aí vão surgir problemas novos e a coisa não vai avançar. O foco no final é que você não esteja presente nessas coisas, nem no mínimo necessário. Que você passe a ser em algum momento maestro de tudo que está acontecendo. Mas é essencial que o violino seja tocado e você sabe tocar violino. Você toca um pouco, mas busque os outros instrumentistas para você poder se retirar e reger a orquestra. Porque se você passar só a tocar o violino, daqui a pouco os outros vão ter que parar, porque vai virar uma bagunça, você vai ter uma apresentação solo de um show de violino. Sendo que você poderia ter uma orquestra. Essa é a ideia que a gente precisa, no projeto, traçar um plano de saída. Eu estou aqui, é meses, é momentâneo, é no máximo um ano, mas isso aqui não pode se tornar a nova realidade da igreja. Beleza?